Fala pessoal, tudo bem? Aqui está falando o professor Renato e na aula de hoje nós vamos continuar falando um pouquinho sobre a forma pela qual o ser humano modifica a natureza, ou seja, transforma a natureza ao seu redor. Nas últimas aulas a gente vem falando um pouquinho, né, sobre a forma pela qual o homem vem evoluindo, se transformando e dominando a natureza. E a gente vai começar a falar um pouquinho a partir da aula de hoje das possibilidades e das formas pelas quais ele faz essa dominação. Então, nossa primeira aula hoje vai falar um pouquinho sobre extrativismo, né, sobre a forma de extração. Lembrando que, né, existem várias formas de produção, de transformação da natureza. E o extrativismo talvez seja uma das primeiras delas, porque foi uma das primeiras que o ser humano começou a fazer desde a pré-história. Então, nós vamos falar um pouquinho do extrativismo vegetal nesse início de aula. Então, a gente sabe que a relação dos seres humanos com a natureza vem se transformando muito desde a pré-história. A gente já viu isso nas aulas anteriores. Né? Então, os alimentos eram antigamente obtidos por meio de caça, pesca, do extrativismo vegetal. O que significa isso? Você retirar das árvores, né, do próprio solo, algumas coisas já feitas pela própria natureza de forma natural. Né? O que é diferente, por exemplo, da agricultura. A agricultura e extrativismo tem uma diferença muito básica porque a agricultura tem o início feito pelo homem. É o ser humano que planta, que dá início ao processo. O extrativismo vegetal não. O ser humano retira o final do processo, né, o final do processo de produção de algum alimento por uma árvore, né, um tubérculo. Né, o ser humano só retira aquilo já pronto. Então o ser humano sempre coletou, né, vegetais, frutas, raízes por todos os lugares por onde passou, principalmente durante aquele período que ele era considerado, né, um nômade. Lembrando que o nômade é aquele grupo de pessoas que saem andando de lugar em lugar em busca de recursos. Quando aqueles recursos acabam, eles migram para outro lugar. E é a agricultura, né, e a criação de animais que vai transformar o ser humano de nômade em sedentário, ou seja, ele vai se estabelecer num único lugar e a partir daquele lugar ele vai começar a produzir. Então, certos grupos humanos permaneciam em determinadas regiões específicas até que esgotassem seus recursos. Regiões essas podiam ter muitos recursos, regiões essas podiam ter menos recursos, poucos recursos. Né? Então eles migravam, né, nesses grupos nômades, pequenos grupos, é bom lembrar sempre, né, porque era sempre muito perigoso, a travessia podia ser longa, você não sabia o que você ia encontrar lá na frente. Então eles acabavam, né, migrando para outras regiões. Gradativamente, né, com o que a gente já discutiu na aula anterior também, com o aperfeiçoamento de ferramentas, técnicas, foi possível estabelecer não apenas uma relação de extração, mas também de cultivo. Né? Ou seja, os seres humanos começam a relacionar, entender, né, e criar técnicas e tecnologias da época, obviamente, ferramentas, para não só retirar da natureza, mas também como recriar aquilo que a natureza os dava. Então, eles começam a utilizar sementes, separar sementes, e replantar, né? E assim por diante, eles vão dando início ao processo desde o início, né? Para poder transformar a extração em cultivo. Desde o início, né, a gente tem que falar que alguns produtos sempre foram os produtos mais visados pelos seres humanos. Entre eles, os produtos madeireiros. Nós podemos chamar de produtos madeireiros e produtos não madeireiros, né, a classificação entre extrativismo, tipos de extrativismo que a gente pode compreender. Os produtos madeireiros são aqueles que são, obviamente, originários de materiais de lenha, lenhosos, né, que podem ser utilizados como serraria, estaca, lenha, armas, entre outras possibilidades. Né? No Brasil, até hoje, se utiliza muito essa produção de madeira, principalmente para a indústria de papel e celulose. Né? Tanto a celulose, que é utilizada para a produção de cosméticos, entre outras questões, né? Quanto para também a produção de papel. Né? Nós temos um dos grandes exportadores, principalmente nas regiões mais ao sul, onde nós podemos plantar, né, principalmente o eucalipto e certos tipos de árvores que têm uma grande quantidade de celulose, de cera dentro dos seus caules. Né? Outro importante produto também de origem lenhosa, né, ou seja, associada à madeira, é o carvão vegetal. Sempre bom e importante lembrar que o carvão vegetal é diferente do carvão mineral. Carvão vegetal é aquele que nós utilizamos nas churrasqueiras, né? Que basicamente é um material oriundo, né, da queima de madeira que é utilizada como combustível. Né? O material, o carvão mineral, também é utilizado como combustível, mas ele não é de fácil acesso ao público como o carvão vegetal. Né? Então nós temos uma grande produção de carvão vegetal também, que é utilizada para combustível em diversos lugares, né? Que ele tem uma
É uma possibilidade de queima bastante alta, não obviamente igual ao carvão mineral. Então, a gente sabe que essa coleta vegetal, a gente já falou que é uma das atividades mais antigas da sociedade e é feita há milhares de anos, né? Mas hoje em dia ela continua sendo feita, né? Apesar dos seres humanos terem deixado de ser nômades e se tornado sedentários, a extração ainda é muito comum e é uma atividade econômica muito importante e cada vez mais importante porque ela é potencializada por artefatos tecnológicos, né? Ferramentas e tecnologias possibilitam a extração em níveis até então não conhecidos, né? Então ampliam a capacidade, obviamente os lucros, lembrando que grande parte dessa extração tem como a função final o comércio, mas obviamente também aumentam os danos. Por quê? Porque a gente sabe que a natureza tem o seu próprio tempo para poder refazer aquele produto da qual ela foi retirado dela. Então a gente sabe que existe um processo longo e demorado, e se a gente extrai em grandes quantidades, a gente já tem a noção também de que isso vai demorar muito tempo, né, para que a natureza se recomponha. E aí, obviamente, né, vai causando danos ambientais, talvez até mesmo irreparáveis. Já nos produtos que a gente já falou, nós temos os produtos madeireiros e nós temos aqueles produtos que a gente chama de não madeireiros, né, que são aqueles materiais vegetais, mas não lenhosos, que não têm as mesmas funcionalidades, como, por exemplo, alguns alimentos, resina, cipó, óleos, sementes, né, plantas ornamentais para enfeitar as casas, plantas medicinais para utilizar na indústria de cosméticos e na indústria farmacêutica. Então, nós temos uma série de produtos, e aqui eu coloco alguns produtos nessa tabela, né, que a gente pode ver principalmente na produção brasileira, né, os principais produtos brasileiros de grupos não madeireiros, como, por exemplo, né, um muito famoso, muito consumido Brasil afora, mas principalmente no Rio de Janeiro também, né, o açaí, né, é um produto feito de extração, né? Geralmente ele é feito a partir da extração, né? E olha a quantidade de movimentação de dinheiro que o açaí faz, principalmente dentro do nosso território. Outra erva muito famosa é a erva mate, né? Muito utilizada também no Rio de Janeiro, né? Mas também na região sul do Brasil. Nós temos as castanhas, amêndoas, e é importante a gente lembrar que os produtos não madeireiros eles podem servir para uma série de funções. Grande parte dos cosméticos, né, e produtos de higiene e beleza que nós utilizamos tem produtos não madeireiros oriundos da extração, principalmente das regiões com maior biodiversidade do planeta. É o caso da Amazônia, é o caso da Mata Atlântica. Então nós podemos encontrar uma série de óleos, né, que hidratam, que fazem uma série de questões importantes para a nossa pele, cabelo, né, dentro desses produtos. Então nós podemos entender que esses produtos, mesmo sendo em menor quantidade, porque não são grande parte deles não é exportado, eles têm uma grande funcionalidade dentro do nosso território, né, e movimentam uma grande quantidade de dinheiro, então são importantes ativos econômicos também. E aí a gente chega no uso madeireiro para a gente poder falar principalmente dos problemas em relação a ele, né? A gente sabe que os produtos madeireiros ao longo dos últimos anos têm apresentado um crescimento acelerado. Acelerado por várias questões. Primeira questão também é a demanda, ou seja, a necessidade da sociedade em relação a esse produto, né? Cada vez mais nós temos construções civis que utilizam muita madeira. Nós temos ali a extensão, a transformação das florestas em pasto, a transformação das florestas em área de cultivo, né? Então nós temos o uso madeireiro e o desmatamento sendo muito associado exatamente a essas questões. Nós temos de duas formas. Quando a gente fala de desmatamento, a gente precisa entender que existe desmatamento legal e desmatamento ilegal. Qual é a diferença entre eles? O proprietário de terra ele pode desmatar determinada porção de sua terra. A terra é dele, ele pode fazer o que quiser, mas dependendo de onde a terra fica, em qual bioma está, ele pode desmatar determinada parcela daquela terra e a outra ele tem que manter, né? A própria sustentação do bioma como um todo. O que acontece é que grande parte das terras ela é desmatada de forma ilegal mais do que deveria. E é muito difícil se conter isso porque o acesso a essas regiões é muito dificultado, geralmente feito somente por helicóptero, somente por fotografias aéreas. Então nós temos uma dificuldade muito grande em entender como é que a gente vai conseguir conter esse tipo de desmatamento. Outra questão importante também se dá através das queimadas, né? Uma das formas principais de você limpar a terra sem precisar cortar e retirar toda aquelas madeiras, que geralmente são madeiras pesadas, gigantescas, de muitos anos, é você tacar fogo nisso. Então, grande parte das
tentativas ilegais de se ampliar, né, o espaço de cultivo ou o espaço para a criação de animais se dá através do desmatamento, né? O fogo ilegal, criminoso, é quando uma pessoa vai lá, coloca fogo e ela sabe que aquela região vai pegar fogo naturalmente porque o combustível é a própria madeira. Então, ela vai queimar durante dias, meses, como está acontecendo atualmente no Brasil, e o que acontece é que, no final, quando esse fogo acabar, for apagado, todo o local que foi queimado já estará praticamente limpo, né? E praticamente limpo já pode dar início a um outro processo econômico, que é o que esses caras queriam, né? Esses criminosos queriam desde o início, né? E a gente sabe que por esses motivos, né? Principalmente pela necessidade de madeira, principalmente pela necessidade de alimentos e de carne, são os três grandes principais questões, as coberturas vegetais, as áreas verdes de grande densidade, de grande biodiversidade do mundo, né, têm sofrido muito. E a gente pode ver, né, como existe esse sofrimento, né, e isso obviamente tem impacto climático, ambiental, social, né, em relação à saúde. Nós podemos ver entre esses dois mapinhas aí a área de cobertura de floresta original e a área que existe em 2016, 2006, e a gente pode presumir que ainda hoje essa área é muito menor. Então, a gente sabe que as florestas, as áreas verdes, funcionam como um regulador do clima, né, porque elas ajudam as algas marinhas a retirar todo o gás carbônico, que é a poluição, né, da atmosfera e transformam esses em oxigênio. E, ao mesmo tempo, né, diminuem seus impactos ambientais para o clima. Então, nós entendemos que as florestas têm uma importância muito grande na questão climática, na questão de limpeza do ar, né? Outra coisa importante também é que essa ampliação do desmatamento das queimadas para esses motivos que a gente já falou, né, apresenta um grande perigo, como a gente já viu nas aulas sobre mudanças climáticas, né? É importante a gente sempre ficar atento, né, à expansão dessas fronteiras agrícolas, principalmente porque o tempo de retorno, a dificuldade de reflorestar uma floresta de centenas de milhares de anos, né, já a própria questão do tempo já nos demonstra. Então, quando você retira uma grande quantidade de área verde de uma floresta tropical nativa, como é que você vai repor aquilo? Não existe reposição para uma floresta histórica, né, com alguns milhões de anos de existência. Então, esse reflorestamento, apesar de ser muitos momentos ineficaz, ele existe e faz parte de uma outra prática econômica associada ao extrativismo, que é a civicultura. Lembrando que a civicultura é o reflorestamento voltado para a prática comercial. Então, você refloresta para desmatar ou para retirar aquilo que você reflorestou e, novamente, dar o início ao ciclo. Existem dois tipos de reflorestamento: o reflorestamento tradicional e o reflorestamento de civicultura. O tradicional é aquele que você refloresta e deixa a árvore para lá, né, para ela poder fazer a sua função ambiental, sua função climática, sua função natural. A civicultura você replanta, né, retira, replanta, retira, replanta, retira, num processo comercial. Então, hoje em dia, né, grande parte do reflorestamento é feito, infelizmente, pela prática da civicultura, já que as florestas começam a ser criadas para a prática comercial, né? Então a gente sabe que reflorestar, né, é a ação de repovoar uma área que foi desmatada por ações humanas, né, ou até mesmo por questões naturais que também acontecem, né? Então a gente tem que entender que o reflorestamento é importante, mas não somente o reflorestamento como civicultura, é o que mais se faz hoje em dia, porque você utiliza aquele espaço ao mesmo tempo para você dar aquela ideia de que você está reflorestando, mas também para ao mesmo tempo você utilizar, né, essa civicultura para ganhos econômicos futuros. Então a gente pode ver aí, né, existem vários lugares no mundo que praticam reflorestamento e o Brasil é um dos principais países de reflorestamento. O grande problema é que a gente refloresta grande parte das nossas áreas, desmatadas com um tipo de árvore chamada eucalipto, que serve única e exclusivamente para a indústria de papel e celulose. Então a gente refloresta, a gente tira árvores de centenas de milhões de anos, né, de florestas muito antigas, né, para colocar eucalipto, né, que vai ser depois cortado e enviado, né, para a indústria de celulose. Então, o grande problema é que a gente transforma essas áreas de biodiversidade no que a gente chama de deserto verde. O que é o deserto verde? É esse eucalipto, por dois motivos. Primeiro, porque ele é utilizado única e exclusivamente para a questão comercial, e segunda questão, porque ele utiliza muita água, né?
muita água para poder crescer, cresce muito rápido, ou seja, ele pode secar o solo e impossibilitar o crescimento de outros tipos de vegetais no futuro. E aí a gente chega que os principais motivos, né, para o desmatamento das florestas é a produção agrícola, né, para tentar plantar para alimentar, para vender, para comercializar. Então, nos países desenvolvidos, né, cada vez mais técnicas modernas são utilizadas para poder produzir cada vez mais. Né? E aí, nesse sentido, as áreas podem ser até mesmo reduzidas. Você utiliza, então, a mesma quantidade de plantação, né, de produção econômica, num espaço menor. Né? Por outro lado, nos países mais pobres, subdesenvolvidos, geralmente como não há essas tecnologias, não há essas técnicas modernas, o que faz uma produção ser grande e economicamente viável é o espaço que ela utiliza. Então, portanto, geralmente existe um maior desmatamento nos países subdesenvolvidos do que nos países desenvolvidos, até mesmo pela relação em produtividade e espaço. E grande parte desses países subdesenvolvidos também utilizam como base de sua economia o que a gente chama de commodity. O que é basicamente as commodities? Commodities são produtos vegetais, né, produtos oriundos da natureza, que têm baixo valor agregado. Ou seja, que para se fazer dinheiro, precisa fazer muito. Eles são geralmente utilizados como matéria-prima para fazer outras coisas, como é o caso da soja, cana-de-açúcar, coisas que o Brasil sempre vende desde 1500. Então a gente pode perceber que nos países desenvolvidos, né, principalmente no continente europeu, grande parte da cobertura vegetal foi perdida num processo muito antigo. Né? A gente pode falar ainda desse processo associado à primeira Revolução Industrial. Né? Ou seja, o desmatamento na Europa, que a gente viu naquele mapinha anterior, é muito antigo e está associado a um processo muito antigo, né? E esse desmatamento não ocorre atualmente. Né? Então, esses países, ao longo dos últimos anos, muito pelo contrário, eles fizeram uma série de investimentos em programas para reflorestar, tanto na prática da silvicultura, quanto na prática do reflorestamento tradicional. Né? O que acontece é que acontece ao contrário nos países subdesenvolvidos. Então, nos países subdesenvolvidos, o que está acontecendo, basicamente, é um processo inverso. Enquanto os países que já desmataram tudo reflorestam, né, os países que desmataram pouco, desmatam. Então, é isso que a gente tem visto no mundo hoje em dia. Né? Países que já desmataram tudo reflorestando, porque entenderam a importância, né, das florestas para o seu clima local, para o clima do país, do mundo como um todo, enquanto os países pobres, né, subdesenvolvidos, utilizam como base para a sua economia o solo. E, portanto, precisam de cada vez mais solo, cada vez menos floresta, para poder gerar dinheiro. Então, até a década de 90, o extrativismo era uma das principais atividades econômicas, né? E um desafio, né, que permanece e persiste no país e no mundo inteiro, né, é o fato que a gente, apesar da gente desmatar, a gente refloresta também. O problema é que a gente refloresta com eucalipto, como eu já disse. Então, existe pouco reflorestamento de espécies nativas. Então, o que acontece é que nós estamos substituindo as matas tradicionais por matas voltadas ao comércio. E o grande problema é que essas matas tradicionais têm uma importância para o clima que essas matas, essas florestas de eucalipto não conseguem fazer o mesmo processo. Então, transformar uma floresta nativa em uma floresta de eucalipto, por mais que a gente tenha essa noção de que ambas são florestas, elas não têm a mesma capacidade climática, né, de poder ajudar a manter o clima, né, estável. Bom, pessoal, espero que vocês tenham compreendido, né, as principais questões associadas ao processo de extrativismo e seus principais problemas, né, tanto históricos quanto contemporâneos do atual momento. Um abraço e até mais.